Olá, boa segunda-feira. Eu sou Michele Bonilla em mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Você já pensou por algum momento que Deus pode não estar te ouvindo? E se eu estiver apenas enganando a mim mesma, quando penso que Deus está me ouvindo, mas ele nem está? Que prova eu tenho de que a minha oração faz diferença nessa situação? Com tudo que está acontecendo no mundo, por que Deus se importaria com as minhas causas? Creio que Deus ouve algumas pessoas, outras não. Não creio que eu seja uma das pessoas especiais para Deus vir a me ouvir. Se Deus está realmente ouvindo, por que eu não consigo sentir a sua presença? Em qual desses pensamentos você já passeou? Por quais destes pensamentos a sua mente já vagou? Creio que um dos maiores problemas, mulheres, um dos maiores desafios em oração é sentir a presença de Deus. Vivemos em uma era de sensações, em que somos bombardeadas por anúncios de soluções rápidas e drogas milagrosas, não é assim? Que afirmam melhorar a nossa aparência e fazer com que nos sintamos melhores em instantes. A disciplina da oração, ela não é assim, ela não oferece soluções fáceis, rápidas, instantâneas para as feridas, para as preocupações, para as causas em geral pelas quais a gente ora. E não há qualquer sensação física de que Deus está nos ouvindo. Portanto, é tentador acreditar que a oração não vale o tempo gasto, porque tudo está no mundo espiritual. É difícil orar, eu sei. É muito mais fácil passarmos o nosso tempo livre abatidas e assistindo à televisão do que seguindo o exemplo de Cristo e nos afastando do barulho, nos afastando das distrações para ter um tempo a sós com o nosso Pai. Todo cristão tem experimentado as dificuldades de uma vida de oração intencional. A oração, mulheres, é o nosso escape deste mundo. E ela não deve ser o nosso último recurso. Você está entendendo? É o nosso tempo de engatinharmos para os braços do Pai e lançarmos as nossas ansiedades sobre Ele. E é apenas quando somos capazes de calar os ruídos externos e internos que nos lembramos de todas as suas promessas grandiosas feitas a nós. A oração não é algo que pertence à nossa lista de tarefas. Isso eu tenho que realizar, mas a nossa lista de necessidade para viver. Ainda que eu diga a você que você tem que colocar o tempo de oração na sua agenda, ela não tem que ser uma obrigação. Você tem que encarar a oração como necessidade. Mas comece praticando e você sentirá falta, assim como de água. Sabe quando a gente diz que Senhor, sacia minha sede, não tem canções assim? Chegará o tempo que você vai sentir necessidade de orar. E quando você ter um tempo livre, você não vai querer assistir a uma série, você não vai querer sair, você vai ficar em casa para orar a Deus. Acredite, chegará esse dia. Mas, Michele, será que as minhas orações fazem alguma diferença nesse meu contexto? Amadas, o problema com as nossas orações é que só oramos como último recurso, como plano B. O grande divisor de águas seria a maneira como definimos a oração. Por que estamos orando? E para quem acreditamos que estamos orando? Quando nós temos certeza do Deus que ouve a nossa oração, até o nosso jeito de orar muda. Você compreende isso? Você conhece o Deus que você diz servir? A oração não deve ser um ritual externo a ser riscado das tarefas, mas uma revolução interna. Quando a gente coloca a oração como uma busca intencional de mais presença e intimidade com Deus, a gente começa a ir aos pés do Senhor e buscar revolução interna, mudança interna. Então, as mudanças externas começam a aparecer. Creia, mulher. Creia que um dos motivos pelos quais é mais importante falarmos com Deus é porque isso implica confiança. É como se a gente estivesse dizendo: Deus, eu estou aqui orando porque eu creio que tu estás me ouvindo.
Porque eu creio que tu estás no controle, porque eu creio que tu me amas, porque tu fazes tudo cooperar para o meu bem, independente da aparência das coisas. Isso também tem outro nome. Isso se chama fé. Porque primeiro a gente traz à existência aquilo que não existe na oração. As primeiras palavras da oração de que Jesus nos ensinou como seguidores de Cristo era Pai Nosso. A imagem é muito íntima, amadas. Um convite para vir como uma criança, se enroscar no colo do Pai e contar tudo a Ele. Pai Nosso, Pai. O Senhor ama quando nós o chamamos de Pai. Pai, Pai. Nem que você passe um tempo aos pés do Senhor só dizendo Pai, Pai. Porque às vezes nos faltam palavras, eu sei. A gente não sabe mais como orar, como falar. Então diga Pai. Ai, Pai. E Ele que entende o seu coração, Ele que entende o seu coração, te ouvirá, até mesmo quando as palavras não conseguirem sair da sua boca. Oração também tem a ver com amor. A oração é uma maneira de experimentarmos o amor, não apenas uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, mas de recebermos o amor de Deus. Quando a gente vai aos pés do Senhor sem pressa, como diz a palavra, não te apresses a sair da minha presença, sem pressa, sem querer soluções rápidas, instantâneas para os nossos casos. A coisa muda. Uma vez em uma ministração, eu levei alguns saquinhos de miojo e escrevi. E também tinha creme para cabelo. No creme dizia assim, restauração em 1 minuto. E no saquinho de miojo, massa pronta e deliciosa em menos de 3 minutos. E eu fiquei imaginando como levar este tema às mulheres que eu palestrei. E era sobre isso. Nós chegamos aos pés do Senhor nesta mania rápida que caminha o mundo. Achamos que a nossa oração vai ser colocada no micro-ondas e sair pronta. Em 3 minutos teremos a solução. E não é assim. A Bíblia diz esperai com paciência no Senhor, porque enquanto você espera nele, ele forja o teu caráter, ele fortalece a tua fé, ele te leva mais perto do Criador e te aprimora no caminho ao céu. É lindo, amada. O caminhar com Deus é instigante, é revigorante, é empolgante. Por isso que tudo tem a ver com mudança. Finalmente, um motivo importante para a oração é o fato de ela poder realizar mudanças, até mesmo no plano que Deus tem, sabia? O que, Michele? Deus vai mudar o plano dele, algo que ele já pensou por causa da minha oração? Sim, é verdade. Ele muda os próprios planos. Algumas vezes, Deus já ouviu a petição do seu povo e optou por mudar o seu plano deliberadamente. Um exemplo foi Moisés, quando ele implorou a Deus que reconsiderasse, porque Deus, ele se irou contra o povo que derreteu suas próprias joias para fazer imagens para adorar, enquanto Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos. Deus ficou irado. E ele disse a Moisés que abandonaria aquele povo. Só que Moisés falou que ele não falou aquela oração tipo, Deus, por favor, tem misericórdia, não. Ele disse, Deus, por favor, te lembra do teu projeto. Te lembra do teu projeto. E Deus mudou de ideia inacreditavelmente. Ele deu ouvidos às palavras de Moisés e permitiu que o povo imperfeito, o povo ignorante, continuasse vivo para que pudesse aprender. Moisés clamou pelo povo imperfeito. Ei, mulher, talvez tenha alguém imperfeito perto de você. Alguém que está lhe fazendo sofrer. Clame a Deus por essa pessoa. Diga, Senhor, tem misericórdia, muda os teus planos, traz refrigério, traz renovo, traz consolo, traz mudança, traz um novo coração, uma nova mentalidade. Interceda por alguém, mulher. A oração faz a diferença em nós e por quem oramos. Portanto, mais uma vez, vamos examinar a pergunta, será que Deus, tão grandioso,
Será que a minha oração faz diferença para Ele? A resposta é sim. A oração faz diferença em nós, embora possa não fazer a diferença em nosso Deus, mas ela é um presente para Ele. Você entende que a oração não muda Deus, ela muda a gente, mas muitas vezes a nossa oração muda os planos de Deus? Mas acima de tudo, a oração é um presente para este Deus? Quando a gente usa adequadamente a oração como algo mais que um ritual, mais que o que disseram para eu fazer e eu faço antes de comer, antes de dormir, quando a gente permite que a oração seja uma comunicação direta, a gente lembra de quem está nos ouvindo. E como isso afeta a nossa vida, mulheres. Quanto mais a gente ora, mais profunda consciência a gente tem do quanto a gente é amada. Deus quer pessoas que compartilhem do seu coração e trabalhem com Ele por coisas que têm valor eterno, não simplesmente pessoas que dão valor a palavras momentâneas, a pedidos que ficarão nessa vida, a pedidos somente para o seu bel prazer. Se olharmos para a oração dessa maneira, não haverá como duvidar da diferença que ela faz em nossas vidas. No entanto, mulheres, não podemos evitar o desânimo quando nada vai bem. E assim mesmo a gente tem que orar, não é? Mas creia que a oração, e sabendo para quem estamos orando, ela faz diferença em nós, e muitas vezes ela muda os próprios planos de Deus, e a mudança acontece. E a gente se sente amada e demonstra amor para com o nosso Criador. A gente diz a Ele que sabe que é Ele que está no controle, que a gente é amada. A gente sabe que Ele faz tudo para o nosso bem, para cooperar para o nosso bem, independente se a gente está entendendo ou não. Quando a gente compreende a oração muito mais que um ritual externo e passa a ver ela como uma revolução interna, a oração muda. O nosso tempo de oração fica maior, a nossa dedicação ao tempo de oração começa a ser mais respeitado. Pense, medite e ore. Eu tento daqui, você promete melhorar a sua vida de oração daí? Um grande abraço e lembre-se, envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. Talvez elas também precisem melhorar o tempo de oração delas, a qualidade da oração delas. E se você prefere Telegram, tem o canal De Mulher para Mulher. Se você deseja receber essas mensagens todas as manhãs no seu WhatsApp, manda um WhatsApp, uma mensagem para 48 99914 3388. E tem no Instagram um jeito de a gente se encontrar e conversar. Me segue lá, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus, uma boa segunda-feira, uma ótima semana, sempre alicerçadas em oração.